Boa noite, pessoal. Tudo bom? Mais uma quarta-feira e dia de Papo de Araque. Eu adoro quarta-feira, é o dia que eu mais aguardo da semana. Adoro esses papos que a gente bate. Semana passada tive uma aula, aprendi um monte. Outro dia estava revendo a entrevista lá para ver tudo o que eu tinha que refletir ainda sobre o que eu ouvi. Eu acho que para vocês também aquela história toda da ciência foi fantástico. E hoje nós vamos aprender também sobre um assunto que muita gente eu acho que nem ouviu falar, né? Que é o tal dos holdings. Se você, às vezes, olha e fala assim, o que é esse assunto aí? Não se preocupa, porque o apresentador está no mesmo barco. Eu não tenho a menor ideia do que seja. A Thaís quis me explicar um pouquinho antes. Falei, não explico, eu quero saber na hora para vocês estarem comigo aí. Gente, antes de mais nada, lembrando, vocês já estão com 24 pessoas online. Olha que fantástico isso, hein? Que público sensacional para começar já, gente. Brigadíssimo, tá? É fantástico ter vocês aqui todas as noites. Lembrando, então, Papo de Araque, de onde vem esse nome tão diferente, né? Reza a lenda que os antigos árabes se reuniam para beber o arak, que é uma bebida destilada de anis, e fumar o narguilé e jogar papo fora. E o nosso conceito do programa é esse, é um papo descontraído, tranquilo, mesmo com assuntos assim tão complexos, né, como a gente tem de vez em quando, é torná-lo leve e agradável para todo mundo. Então foi assim que surgiu o nome Papo de Araque. Pessoal, hoje nós vamos conversar uma convidada super especial, a advogada Thaís Sherfan Melien Morgado. Espero que eu tenha pronunciado tudo certinho. O nome dela, senão depois ela me dá uma bronca. Não tem problema, ela corrige. Ela é advogada com atuação nas áreas patrimonial, imobiliária e desportiva. Ela também é pós-graduanda em Direito Desportivo pela Escola Superior de Advocacia de São Paulo, especialista em Direito dos Contratos e Direito e Processo do Trabalho, pela Escola Paulista de Direito. Então vamos falar com ela. Thaís. Bem-vinda, Thaís, tudo bom? Boa noite, Olavo, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Vamos bater um papinho aí na nossa segunda casa, né? Saudades de ir para o clube, mas graças a Deus vocês abriram esse canal para a gente poder estar junto. É isso aí, essa é a ideia. A gente vai convivendo aqui até que o clube volte, né? E quem sabe depois a gente siga aqui também, isso é muito bom. Thaís, a primeira coisa que eu faço com todo mundo, quer me dar uma bronca aí de alguma coisa? Eu falei o nome errado. Não, falou certinho, melhor que eu. Olha aí sim. Olha. Thaís, vem cá, deixa eu, primeira coisa, vai, pra gente, deixa eu colocar um bannerzinho aqui de boas-vindas pro pessoal, né? Que a gente prepara tudo antes, chega na hora, não coloca, não pode. Ó, que beleza, bem-vindos ao nosso papo. Thaís, primeira coisa, eu sou ator, sou diretor, então holding para mim é aquele cara que fica na banda lá, carregando equipamento, holding, né? Carregando cabo, mas não é disso que a gente vai falar hoje, né? O que é, para inteirar todo mundo no assunto, a gente vai aprofundar bem depois, né? A origem e tal. Você consegue dar uma resumida assim, só para o pessoal saber do que a gente vai falar aqui hoje? Consigo. A holding, ela é uma das ferramentas que a gente tem, que pouca gente sabe, né? Como você mesma mencionou, para a gente efetuar um planejamento sucessório patrimonial. Certo. Muito usado para o patrimônio familiar. Né? Tipo inventário, é uma outra opção para um inventário, isso? Então, o inventário, a gente precisa mudar tudo isso, a gente precisa mudar a cultura do inventário, tá? A holding é uma alternativa, né, ao inventário, porque forma essa empresa, né? Os benefícios tributários são muito melhores do que um inventário, né? Não tem aquela pressa de 60 dias depois que aquele ente querido morreu para você resolver todo o problema patrimonial dele, que ele deixou para vocês. E é um problema porque os impostos são altíssimos, o prazo é muito curto, né, para resolver tudo isso dentro de um cenário de dor, né? Então, peraí, que nós vamos queimar a largada lá para frente. Deixa eu fazer, então. Eu achei a chamada do programa de hoje. Já estamos com 35 pessoas online. Acabou de começar 35. Sensacional hoje. Gente, ouviram a chamada do programa de hoje? Precisamos abandonar o inventário. Para mim, eu vou te falar o que eu sempre achei que era a grande solução. Olha, deixa aí com usufruto, tal, que você não dá trabalho para as pessoas depois. Mas hoje vamos falar, então, de algo, de uma outra opção, não é isso? Alguém já colocou o Jorge, colocou o Lavo, esse das bandas são os holds. Vou botar aqui na tela. Não pode falar besteira. Fala besteira aqui, você... Olha lá, os roadies. Pois viajam pelas estradas com as bandas. É de road. Olha só, cara, que interessante. Interessante isso aí, hein?
talvez fosse uma coisa que todo mundo sabe, mas não sabia. Interessante, então fica a informação. Não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas eu achei legal a curiosidade. Obrigado, Jorge, pela informação. Thaís, vamos começar pelo seguinte, então. O que é o tal do planejamento sucessório familiar? O que é isso? O planejamento sucessório familiar é a possibilidade da pessoa que formou aquele patrimônio deixar tudo organizado em vida para os seus herdeiros, né? Sem ter que se preocupar com todas as dores de cabeça que o inventário traz. Então, em vida, a gente pega todo esse patrimônio, coloca dentro de uma empresa cofre, que é a holding, né? E mesmo que esse patrimônio esteja dentro da empresa, o seu titular, ele vai fazer uma doação das cotas, né? Deixa eu melhorar isso. Você vai pegar todo o patrimônio e colocar dentro de uma empresa, né? Essa empresa, a gente pode imaginar uma empresa cofre, tá? É uma empresa com CNPJ, uma empresa. Com CNPJ, isso. Geralmente a gente faz pela tributação do lucro presumido, tá? Mas isso é um detalhe muito, muito técnico, não sei nem se vai dar tempo de falar hoje. E tem o lucro real e o lucro presumido. Isso, né? O presumido é o mais utilizado para essas empresas e a limitada, né? O tipo societário é limitado. Então, a holding, ela não é um tipo societário. Então, todo mundo entrar para a empresa da família rica lá no SA. Então, aí esse patrimônio todo ele é transferido para essa empresa cofre, tá? Depois que ele é transferido, os imóveis, eles se transformam em cotas sociais. E há uma doação dessas cotas sociais em vida, tá? E é no terceiro ato, eu faço em 3 atos no nosso escritório, da constituição dessa holding, tá? Então, o ITCMD é pago nessa, que é o imposto causa-mortes, que é o imposto que geralmente é pago no inventário, né? Com valor venal de mercado desses imóveis. Quando se faz a holding, esse valor ele é geralmente reduzido, porque a lei nos traz a possibilidade de trazer esses imóveis para a empresa com o valor declarado no imposto de renda do proprietário, né? Certo. E, geralmente é o valor de aquisição desse bem, certo? Então, voltando no terceiro ato, né, que é onde faz a doação dessas cotas aos herdeiros, paga-se o ITCMD, muito menor do que se fosse pagar no inventário, tá? Você tem um quadro, né? Depois a gente vai mostrar a comparação dos cenários, né? Isso. E aí, o que acontece? O maior medo, quando eu explico isso para os meus clientes, porque, primeiro, né, ninguém gosta de falar de morte, obviamente, ninguém quer saber do assunto. Segundo, ele fala, mas como assim eu vou doar tudo que é meu? Eu não vou ter controle nenhum sobre os meus bens, eu não quero doar agora, eu quero que eles se virem quando eu morrer. São essas as respostas que eu recebo, né? Mas o que acontece? Dentro da estrutura dessa holding, a gente assegura a esse donatário, esse proprietário dos bens, todo o poder, todo o controle desses bens, inclusive a possibilidade dele reverter a doação, tá? E trazer para eles... ele doa para quem ele quiser, obviamente a gente faz num formato que respeita, né, a legítima de um inventário para não ter um problema lá na frente, mas ele pode sim reservar um imóvel que ele tenha para doar para um sobrinho, por exemplo, entendeu? Então, você pode ter, Thaís, desculpa uma pergunta, você pode ter nessa mesma empresa, né, detentores de diferentes bens, ou, por exemplo, basicamente quem detém os bens com os futuros herdeiros apenas. Ou eu posso ter, uma pessoa, o pai tem uns bens, a mãe tem outros bens, de repente, o quão grande pode ser esse núcleo? Deu para entender a pergunta ou ficou uma coisa confusa? Não pode ser do tamanho que você quiser, na verdade. É que, assim, geralmente a gente estrutura de acordo com os núcleos familiares. Então, você tem aquele pai, por exemplo, que se divorciou, casou, tem uma outra família, tem filhos de outro casamento. Então, geralmente a gente estrutura por diferentes empresas, para não dar confusão, porque também um dos benefícios da holding é evitar aquela confusão familiar que se fica quando o ente já não mais está aqui e todo mundo acha que o que ele deixou não é suficiente. Enfim, aqueles rolos familiares que, né, todo mundo passa um dia. Todo mundo vai passar um dia, né?
E no momento pior que há, né? Onde ninguém deveria estar falando sobre isso e acaba tendo que falar, né? E, enfim, complicado. Exato. E aí você já tem cotas, é isso? Dentro da hold você já tem quem que vai receber o quê, em qual momento? Tem. Você pode. As cotas são distribuídas, né, entre os herdeiros e faça também um documento que se chama acordo de sócios. Nesse acordo de sócios, você pode estipular qual bem vai para qual herdeiro, e já deixa tudo certinho em vida, né? E, ao mesmo tempo, o proprietário continua com todo o controle daqueles bens. Aí tem aquele problema, e se o porque ele passa, ele não é mais sócio da empresa, né? O proprietário, a partir do momento que ele doa, ele tem o usufruto e fica como administrador daquela empresa, Certo. tá? Esse administrador, a gente cerca direitinho para que ele possa ter todo esse controle. Então, quando ele, por exemplo, um dos maiores receios fala, e se meus filhos, como eu sou usufrutuário, se eles resolverem vender o bem, porque ele já não tem mais a propriedade vai passar para esses filhos, né? Ele tem só o uso e o gozo desses bens. Aí eu falo, não, toda compra e venda a gente estrutura para que ele tenha que aprovar. Então, assim, não pode, o filho, não, agora é meu, eu vou vender. Não vai vender. Você só vai vender se os administradores quiserem. Né? A pessoa que realmente fez aquele patrimônio e doou para você só vai vender se ele quiser. Isso então, cai automaticamente mediante ao falecimento, uma certidão de óbito, aí a gente faz a estruturação da holding, a gente chama, é um sistema de gatilho, né? Ele já é proprietário do bem, o usufruto é do pai, da mãe, dos dois. Quando eles vierem a falecer, aí sim, ele passa a exercer o direito de proprietário efetivo daquele bem. Perfeito. Tem umas perguntas aqui, Thaís, eu queria jogar já na tela. A primeira, Raquel. Aqui, boa noite, Raquel, obrigado por estar assistindo. 46 pessoas já online, hein? Nossa! Boa noite. Em quais situações que a holding não compensa para os herdeiros? Tem situações que não compensa? Eu acredito que não. Tem sempre aquele herdeiro, né? A gente já se deparou com alguns casos em que o herdeiro ele não quer fazer parte da holding, né? Fala, não vou assinar isso, eu não quero, enfim. Aí depois a gente, né, geralmente senta com ele, explica todo o cenário de um inventário. Aí você fala, você não faz, ok, faça a reserva daqueles bens para o herdeiro, explica, tem uma cláusula aqui que você vai receber depois de 5 anos do falecimento de seus pais, de eventual inventário, todas as custas do inventário vão ser por sua conta. Então, geralmente, ele fala, então ele pensa bem e volta e fala, olha, então tá, vamos fazer do jeito que o papai quer. Claro. E tem aqui, o Bruno fez uma pergunta, Thaís, que eu tinha pensado já também, né? Porque uma empresa, ela gera custos, né? Sim. De impostos anuais e tudo, mensais e tal. Quais são os custos para manter a holding? Então, eu tenho um cenário aqui em São Paulo, né? O lucro presumido, se você não fatura, isso aqui, se tiver algum contador que queira me ajudar também, pode me ajudar, tá? Se você não emite nota fiscal, você ainda tem aquele dever de mensalmente emitir algumas guias, ainda que zeradas, tá? Geralmente, eu tenho contato com alguns contadores que fazem isso. Você tem que manter um custo de um contador, ou a pessoa mesma pode aprender, não é tão difícil, né? No site da Receita e emitindo essas notas, tá? Os clientes que a gente trabalha, geralmente eles já têm outras empresas, né? E já tem um contador de confiança. Esse contador, ele geralmente absorve esse trabalho e ele negocia direto com o contador dele. Mas tem um custo, né? Mas assim, se você comparar todo esse custo com os benefícios da holding, ainda vale a pena. Porque você tem, por exemplo, eu tenho um inventário que eu terminei ano passado, que é de 1974. Nossa. Né? Antes do meu nascimento, né? Queria deixar isso claro, antes do meu nascimento. Então, assim, tem coisas que não valem a pena.
Entendeu? Hoje tem um inventário extrajudicial, é muito mais célere. É mais célere, mas é bem mais custoso. Né? Você tem custos de escritura, você tem custos de certidões que você tem que providenciar para o cartório lavrar aquela escritura. Não, ele não é aceito em todos os casos. Então, se você tem herdeiros menores de idade, você não vai fazer por escritura, você tem que ir pela via judicial, né? Então, assim, é isso. E você pode determinar, Thaís, por exemplo, você tem lá o contrato social, né? Uma empresa vai ter contrato social, imagino. E aí você tem a descrição dos bens e tal, a pessoa, o administrador, né, faleceu, já é discriminado, por exemplo, são cotas genéricas, sim, ou eu posso discriminar, olha, a casa de não sei aonde faço ali um testamento dentro desse contrato social, é isso? Faz-se no acordo de sócios. Você faz no acordo de sócios. Tá? O acordo de sócios ele é um instrumento acessório ao contrato social. Nesse acordo de sócios, você pode estipular em termos de cotas. Você pode, geralmente, a gente colocar as cotas. O herdeiro A tem direito a 20 mil cotas referentes à casa tal. Entendeu? Isso dá para fazer. Então, é uma estrutura de não posso dizer isso, mas é uma estrutura de um testamento dentro do contrato. Você já deixa estipulado qual herdeiro fica com qual bem. Né? E isso não é contestável, porque a gente vê, às vezes, aconteceu recentemente com o Gugu, né? Tinha uma coisa lá no testamento que não incluía, né, a oficialmente esposa ali, aí ela tá brigando agora na justiça. O holding permite esse tipo de coisa também? Ou não tá? Ou sempre vai permitir ser injustiçado? Então, Olavo, o que acontece? Na holding, o objetivo dela é deixar tudo estruturado e limpo, né? Então, o que acontece? Além desse planejamento sucessório, ela permite uma proteção desse patrimônio. Uhum. Não é contra, né? Para que não tenhamos problemas com cônjuges de filhos, tá? Isso é muito comum. Então, o que acontece? Vem todo mundo. Como que eu estruturo lá no escritório? Eu chamo todos, tem a outorga uxória, né, que é uma autorização de um cônjuge para o outro, para seja efetuado um determinado ato jurídico, e ele assina o contrato. Eventualmente, se ela vier contestar, ela assinou, ou ele, né? Uhum. Então, não tem... Então, é uma estrutura muito mais segura do que um eventual testamento ou um eventual inventário. Olha, e o legal também, as 53 pessoas que nos assistem agora, tá subindo, hein? Eu vou falar o número só quando subir. Depois eu pago a cerveja que eu prometi para todo mundo, não tô brincando. Não fala, finge que você não combinou. Se cair o número, 54, se cair o número, eu não falo. Uma boa notícia para quem gosta de tomar multa, né? É que quando o carro está em nome tá em CNPJ, você pode não pagar, né? Você não toma ponto, né? Você paga o dobro, mas não toma ponto na carteira, né? Aí é um bom benefício aí. Thaís, tem aqui mais perguntas que vamos colocar aqui na tela. O pessoal está mandando muita pergunta e eu vou tentar hoje não deixar passar nada. Vamos ver, porque às vezes fica difícil. Ó, a Fernanda, sua amigona, minha amigona. Linda, Fê. Obrigado por estar assistindo a gente. Obrigada, Fê. Ela pergunta do filho menor de idade, se pode fazer parte da holding IPCD. Podem fazer parte da holding e as pessoas com deficiência também podem fazer parte da holding. Como os pais geralmente serão os administradores daquela holding, eles administram os bens para os filhos até que eles se tornem maior de idade. Né? Ou também nomeia assim, um curador para o filho com deficiência, no caso de falecimento dos pais, né, um falecimento precoce dos pais, pode-se deixar nomeado uma pessoa responsável para a continuidade de administração daquela empresa. Caso também os pais venham a falecer e os filhos são menores de idade ainda. Né? Sim. Legal, então pode constar, bacana. Aqui o Célio pergunta, boa noite, como é tributada a doação das cotas patrimoniais? É de 4% também? Sim, oi tio, de 4%. Só que a base de cálculo desses 4%... Thaís, não fala aqui, Thaís. O meu pai, minha mãe,
Eles ficam mandando para minha namorada, eles ficam mandando pergunta, aí eu falo assim, olá, senhor Pedro, que bom, primeira vez. Aí, entendeu? Mas o Célio, Tô brincando, eu falo sempre. Não dá, gente, vamos lá. Vamos lá, os 4%, eles são sobre uma base de cálculo menor. Por quê? Porque é sobre o valor que está declarado no imposto de renda. No eventual inventário, esses 4% vão ser sobre o valor de mercado do bem. Ou aqui em São Paulo, aquela atrocidade que se chama valor venal de referência, né? Um valor a maior do que o valor venal de tributação do IPTU. Enfim. Beleza. Olha, então, já para provar para você que o que eu falei era uma brincadeira, é aqui, ó. Oi, Olavo, é o Ricardo, pai da Tati. Tati é minha cunhada. O Ricardo, ela que está usando o Facebook da esposa da Lia. Um abração, Ricardo. Obrigado por tá assistindo aqui. Muito feliz que você está vendo. E aí eu vou aproveitar o gancho que o Ricardo mora nos Estados Unidos. Tá. Bens, aí ele me veio essa pergunta na cabeça, né, pela presença dele aqui. E bens fora do Brasil também entram normalmente na Hold, se você tem algum bem? Geralmente não. Geralmente não. Por exemplo, poderiam entrar, tá? Mas aí tem toda uma tributação que, no fim, eu acho que nem vale a pena, né? É bom trazer esse exemplo, porque a holding, ela é oriunda da Inglaterra. Tem uma briga, né, da origem dela entre a Inglaterra e os Estados Unidos, que é um sistema econômico muito mais... É um sistema econômico muito mais liberal, né? Então, por exemplo, uma pessoa que hoje compre um imóvel nos Estados Unidos, ela jamais vai comprar no nome de pessoa física, tá? Ela vai comprar, ela constitui uma empresa e compra aquele imóvel em nome da empresa. Por quê? Porque num eventual falecimento, o imposto causa-mortes lá, eu digo assim, para estrangeiro, é 40%, né, nos Estados Unidos. Você falou no nosso papo de antes que o Brasil é um dos países com a menor carga tributária de imposto causa-morte? Mas não vamos dar muita ênfase, né? Porque pode ter gente ouvindo e falar, opa, vamos lá, né? Tá, é época de tributar, então... por incrível que pareça, né, o nosso país, ele é um dos países que menos tributa a causa-mortes. É que a gente tem tem um monte de outros tributos que compensam... Nossa, já tributamos a vida inteira, agora que o cara morreu, deixa ele em paz. É isso. Então, é um outro benefício também. Porque, por exemplo, acho que, salvo engano, França ou Japão é 65%. Nossa. Do valor do patrimônio. Então, lá também a cultura é ter uma empresa. Então, assim, só o Brasil ainda não adquiriu esta cultura. Obviamente, não estou inventando a roda, não estamos inventando a roda. Grandes fortunas lá atrás, não se ouviu falar de inventário, porque era um planejamento que todo mundo achava que era exclusivo para eles, né? Então, não, eu preciso ter milhões, eu preciso ter muitos imóveis para fazer uma holding. Não, um imóvel já basta. Um imóvel já basta. Legal. Olha, vou jogar aqui uma pergunta do Ricardo, então, que está usando o Facebook da Lia, lá dos Estados Unidos. Ele coloca assim, ó, eu tenho uma pergunta. Eu não tenho problemas sucessórios, pois tenho apenas uma filha, que é a Tati. Mas gostaria de saber se o custo de transferência dos bens fica mais barato assim do que um inventário simples. Será que é uma boa deixa para você mostrar a tua tabela lá? Vamos lá, vamos para a tabela. Vou tirar a tua pergunta, Ricardo, porque ela é grandinha aqui, para vocês verem a tabela. Quer ver? Ó? Vamos colocar. Uma tabela Inclusive, é um cenário bem parecido com esse, na verdade. Nessa tabela, eu trouxe de um caso que a gente teve no escritório, que os pais deixaram para fazer a holding depois, e infelizmente eles vieram a falecer, e eles tinham um filho só, né? Ele trabalhava como estagiário, então, né, salário super baixo, o pai deixou apenas um imóvel para esse filho, e assim, aquele imóvel que ele batalhou a vida inteira, e já estava tranquilo que o filho ia ter... ia ficar com esse imóvel, né? Pelo menos ele não ficaria sem teto, ele falava, né? E aí o que acontece? Infelizmente, eles vieram a falecer e o inventário veio para a gente. Ele teve que vender, resumindo, né? Ele teve que vender este apartamento para poder pagar as custas do inventário. Nossa. Então, respondendo a pergunta, sim, esse modo é muito mais barato, você já deixa, na verdade, tudo pronto. Entendeu? Quando você vier a falecer, a única ação que a sua filha teria que ter é pegar uma alteração contratual e dar entrada na junta, informando o seu falecimento e a retirada da empresa.
Uhum. E vamos falar então dessa diferença na prática de valores? Vamos usar esses exemplos aí que você. Coloca lá. Vamos Agora lá. vamos. É. 63, Então, hein, Thaís? 63 pessoas online, hein? Tomara que tá subindo, eu tenho que falar. ó, Vai lá, então, vamos vamos lá. lá. O inventário, na verdade, eu peguei essa tabela de uma apresentação que eu tenho, tá? Então, nessa hipótese, a primeira hipótese, se eu mexer o mouse, aparece aí? Não. Não, Mexe aí né? pra gente Tá. ver. Não. Não, então tá bom. Vai. Na hipótese 1, a gente tem aqui o valor da casa. Ele comprou, acho que é 150 mil, né? Olavo, posso te pedir um favor? Claro, diga lá. Tem, né? Lá, deixa eu colocar aqui, deixa eu achar. Desculpa, gente. Lá Imagina. no. Acho que tem um slide que mostra o valor do bem, um pouquinho antes desse. Quer achar Eu, ele aí? Acha ele aí e eu coloco de é, novo na tela. Não sou eu estão que. vendo a sua tela agora. Pode ficar Tá tranquilo. bom, Estão vendo peraí. apenas. Ah, meu Deus, peraí, que eu acho que eu tirei a tela. Bom, enfim, É. deixa eu continuar. A casa, Tá bom, eu vou falar, se vocês quiserem, a gente coloca lá. A tá bom. casa, ela tem ela valia acho que 100 mil reais ou 120 mil reais. Deixa eu pegar aqui. Uhum. Lá atrás, ele tinha comprado há muitos anos, né? Isso. Aí, na época que eles faleceram, o Você achou o valor. slide aí? Desculpa, Thaís, você achou? Peraí, achei, mas calma, calma, que é Aperta ali complicado. no para compartilhar, então, para ver também. Tá, peraí. Gente, É aqui que eu eu vou tirei, chamar para botar um meme do Faustão aqui. Quem sabe faz ao vivo, mas meu. ao Não vivo, exato, tem exato. problema. A gente está com tempo. Estamos, né? O pessoal está curtindo. É porque, gente, ela tem que compartilhar a tela, né? Aí acabou saindo o compartilhamento, mas ela aperta de novo, a gente Peraí. já volta aí. Só um minutinho, pessoal. Tranquilo. Enquanto isso, deixa eu ir vendo aqui. Olha, já mais perguntas chegando. Vou botar na tela aqui um monte de gente elogiando, agradecendo. Palminhas, olha aqui, ó. A Isabel. Palminhas, muitas palminhas. Palminha, a cerveja vai ser mais cara, eu acho, viu? Peraí. A gente tá com saudade do teatro, ó. Muitos aplausos, ó. Malu. Cris. Guia do Chrome. Ah, lindas. Vamos lá. Compartilhei. Michel, muito interessante. Bom, eu consigo momento de enrolação mexer. acabou. Momento de enrolação acabou, se bem que é Então, bom vamos botar lá, os ó, comentários. Vamos lá. Conseguiu, Então tá aí o Olavo? exemplo. Ó. Tá na tela. Vamos lá. Nessa hipótese aqui, o imóvel tem 20 anos, custava 150 mil reais. Hoje não, né? Quando eles faleceram, o valor foi para 500 mil e aquele valor venal de referência 600, né? Então, ele teria aqui um imposto de 24 mil, que são os 4%, né? Uhum. Honorários, eu pus aqui 7%, tá? Porque é mais ou menos o que a gente trabalha. 7% são os honorários não é nem de inventário, eu coloquei aqui só para a gente ter uma diferença real entre os custos de uma holding e os Essas custos do despesas, inventário. então, agora são de inventário, certo? Essas despesas que você está falando. Beleza. Cartório, mais ou menos R$ 3.500, tá? Porque ele tem a lavratura da escritura, tem também a parte de registro no registro de imóveis, e certidões, eu acho que está meio... Vocês estão conseguindo ver? Então, Cerca de R$ 2.000, mais ou menos. Pode baixar um pouquinho, ó. Baixa um pouquinho as certidões ali. Só aí normalmente que a gente vê a sua tela normalmente. Se você baixar aí, vai baixar aqui. Aí eu tenho que baixar, tá bom, na outra. Tá. Não, ó, e o registro de imóveis também mais R$ 3.500, tá? Certo. Então deu um total aqui de R$ 68 mil, que equivale a 14% do patrimônio. Desses 68 mil, ele vai ter que pagar 33 mil à vista, porque é dentro daquele prazo de 60 dias do falecimento. Ou seja, aí acaba sendo um problema, porque essa pessoa não tem, né? Não tem, e era o caso... Vendeu a casa, né? E era o caso dele, porque, veja, não tinha reserva, trabalhava como... O que ele fez? Precisou vender a casa, tá? Foi um caso extremo, né? Porque, assim, mas acontece, né? Acontece com muita frequência. Então, assim, ó, a única solução dele foi vender esse imóvel. Na venda, ele já tem um deságio de 20%, porque ele tem pressa para vender esse imóvel. Queimou, né? O famoso queimou. Isso. E aí, ele ainda, além disso, ele tem que pagar os 15% de
ganho de capital no imposto de renda, porque ele não está utilizando esse valor para comprar um outro imóvel, está utilizando esse valor para pagar as custas de um inventário. Né? Então, a gente tem aqui, retomando essas contas, a gente tem 24 mil de imposto, mais uns 35 mil de honorário, e esse valor pode subir, porque inventário não se cobra só 7%, tá? 3,5 mil de cartório, mais 3.500 de cartório de registro de imóveis, mais 2 mil de certidões e 45 mil de ganho de capital. Então, ele teve aqui, ó, 113 mil reais de gastos, né? Aí legal esse tempo, porque nós estamos trabalhando aqui com um valor de 500 mil reais, né? Isso. Então, é bem interessante aí, é um número redondo interessante para a gente se pautar. Né? Então, aí, uma perda de patrimônio quase a metade, né? Exato, exato. Ele teve que vender e ele, lógico, ele caiu o padrão de vida dele. Ele teve que bom, quase a metade também porque ele queimou o imóvel, né? Não é que tudo isso é de imposto, né? Mas nesse caso foi o que aconteceu. Exato, foi um caso extremo, mas eu coloco porque isso acontece com muita frequência. Muito, né? E a gente eu sempre conversava muito com os pais. Eu falava, vamos fazer a holding. Ah, não, depois eu faço, e infelizmente a gente nunca sabe a hora, né? Agora aqui, a hipótese 1 é caso o Rafael tivesse, na verdade, dinheiro para pagar as custas, tá? E não é Rafael o nome dele, tá? Deixa eu deixar claro, que eu pus no exemplo. Tá? Então, aqui, ó, no inventário, se ele tivesse, não, eu tenho o valor das custas para pagar, não vou precisar vender o imóvel. Tá? Com aqueles mesmos cálculos que a gente fez, ele ia desembolsar 68 mil reais. Tá? A gente está considerando, então, essa depreciação do imóvel que ele vendeu às pressas. Né? Isso. Na hipótese 2, que foi o que, infelizmente, ocorreu, ele desembolsou 213 mil reais. Né? E foi aquela perda toda do valor do patrimônio. Se ele tivesse feito a holding, né? O imposto, ó, você vê, já no TCMD a gente tem uma diferença enorme, de quase, né, 20 mil reais quase aqui. Então, ia ser 4.800 reais. Os honorários também a 7%, 13.500 reais. Não teria despesa. Posso fazer uma pergunta que pode ser bem besta, mas às vezes é a pergunta de alguém que está assistindo. Pode. Né? Por que se o imposto é 4%, é a mesma coisa, ele é 4,8% no holding e 24% no inventário? Então, porque no inventário você vai pegar a base de cálculo dele vai ser diferente, ela vai ser o valor atual de mercado do imóvel, tá? Se este valor no venal, se este valor atual de mercado for menor que o valor venal de referência estipulado pela prefeitura, a prefeitura vai, esses 4% são sobre o valor venal de referência, tá? Se for maior, obviamente, a prefeitura vai, né? Esse tributo vai ser sobre o valor. No caso do nosso amigo com nome fictício de Rafael, a diferença é essa toda aí. Total. Então, assim, ó, mesmo que ele tivesse aquele valor de 68, né? De 33 mil para pagar. Ah, não, eu tenho aqui, ó, não vou precisar vender o imóvel, o total dele seria 68 mil. Numa holding, a gente já tira aí custo de cartório de nota, certidão. Você vê, o registro de imóveis também vai com base no valor dessa integralização, que é o valor que é previsto no imposto de renda, né? E por isso que é mais baixo, né? É o valor de aquisição do imóvel, e tem um artigo lá no regulamento interno do imposto de renda que permite fazer a integralização dessa forma, tá? Não é nada ilegal. Tá? Porque eu tenho cliente também, não, doutora, não quero pagar imposto. Falei, nem você, nem o resto do mundo quer pagar. Não é? Mas a gente tem que pagar o imposto. Claro. É uma forma legal, lícita, de reduzir os impostos, né? Então, não quer pagar imposto, aí, né, também complica. Aí não vai no advogado, né, amigo? Aí você faz alguma coisa aí, mas não sei, né? Mas tem gente que faz, viu, Lavô? Tem muito colega que faz, só que a hora que estoura a bomba para o lado do cliente, o advogado é o primeiro a assumir, né? Então, tipo, enfim, vamos focar na holding. Mas, olha, para mim, eu não sei para quem está vendo aí. Claro que algumas pessoas já deviam conhecer, mas está se abrindo um mundo novo. E ainda, olha que loucura, né? Faz todo sentido. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas tem todo sentido, gente. Cria uma empresa, né? Os bens são dessa empresa. Tem lógica, né? E torna tudo muito mais barato. É bizarra a diferença. Total, não é, então. Incrível. E é uma cultura,
porque, como eu falei antes, todo mundo, não, eu preciso ser trilhardário para ter uma holding. Não precisa. Cara, ao Entendeu? Não contrário, se precisa. você for trilhardário, seu filho provavelmente não vai precisar vender a única coisa que você deixou para pagar as custas e vai perder um montão de dinheiro, né? Talvez quanto mais rico seja, mais tranquilo você possa até ficar, né? Mas em qualquer caso, a holding é melhor, né? Claro. Algumas outras dúvidas que a gente recebe, né? E se eu fizer um seguro? Existem seguros específicos para isso. Mas o seguro, ele é uma forma... Você pode fazer um seguro em paralelo com a holding, porque ao invés dos seus filhos, quando você vier a falecer, usar aquele montante para pagar o inventário, eles usam para fazer o que eles quiserem. Entendeu? É mais um bem que você pode deixar para os seus filhos. Sim. Então, assim... Bom, então voltando ali no exemplo, você vê, né? Certidões você não tem custo nenhum, cartório de você não tem custo nenhum. O que você tem de custo é menor, né? Exato. E a diferença é gritante. Se você pegar o melhor cenário do inventário, é um terço aí, praticamente, do valor. Né? E já deixa tudo, sabe, tranquilo. Então, a hora que a pessoa tiver que se preocupar. E por que a gente tem essa cultura do inventário, hein, Thaís? Porque não é divulgado. Não é divulgado. A questão da holding é muito pouco divulgada em relação ao número de inventários que a gente tem. É bem... E assim, eu participo a gente tem um grupo grande de advogados de holding, tá? E a gente discute muito isso nos nossos encontros. A gente fala, a hora que isso for divulgado, a gente vai começar a mudar a cultura, né? O brasileiro não quer ir atrás de cultura. Qual era o sonho do brasileiro até pouco tempo atrás? Ter a casa própria, né? Aí começam a construir, conseguem a casa própria, começam a construir um pouquinho de patrimônio ali, outro ali, e ninguém se preocupa em planejar esse patrimônio. Entendeu? Porque não tem acesso a essas informações, ou porque tem aquela ideia de que tem que ter muito mais para ter um benefício desse. Na verdade, eu acho que planejamento é uma palavra. Eu conversei hoje com o Will, né, que coordena aqui, que justamente um tema que eu quero abordar aliás, gente que está assistindo, se tiver indicações de alguém bom aí que seja sócio para falar disso, de planejamento financeiro também, familiar, financeiro, porque é uma coisa que eu acho que a gente aqui não tem muito essa cultura e faz toda a diferença, né? Total. Eu comecei, eu acho que a gente até conversou um pouquinho antes, né? Eu comecei a estudar a holding porque o meu pai pediu. Ele falou, eu quero deixar. Eu falei, então eu vou estudar, vamos deixar tudo pronto. E como, né, em casa de ferreiro espeta de pau, ele assinou a nossa uma semana antes dele falecer. Nossa Senhora. Tudo pronto, tipo, há anos. Eu falei, olha, não. Aí ele estava, né? Tem um pessoal que conhece ele, acompanhou bastante. Esse ano foi bem difícil. E na última internação dele, eu falei, assina. Ele, não, quando eu voltar eu assino. Eu falei, não, você vai assinar. Quando você voltar, se tiver algum problema, a gente altera. E no fim, infelizmente, não voltou, e a gente deu graças a Deus, foi uma dor de cabeça a menos que a gente teve para se preocupar, né, depois do falecimento dele. É muito complicado. Não é um momento fácil para ninguém, né? Você tem que e eu acho que talvez psicologicamente, quanto antes, melhor, né? Quem tem a maioria, muita gente tem medo de morrer e tal, enfim. Sim. E você falar isso com a pessoa nos 47 do segundo tempo, acho que mexe mais do que você faz um planejamento lá, aos 60 anos, 50, sei lá, quando você está longe desse momento. É relativo, tem muito pouco. A gente, assim, um dos maiores tabus em relação a esse assunto é a questão da morte, né? O pessoal não quer falar, o pessoal acha que o filho está interessado nos bens, sabe? Fica aquela desconfiança muito grande. E não é, gente. Se tem uma coisa certa, é que a gente vai morrer, não é? Então, assim, tem que deixar planejado. Só temos duas certezas, vamos morrer, vamos pagar impostos, né? Exato. Tem como morrer pagando menos. E aí você morre mais tranquilo, brincando, brincadeira, mas a gente fica mais tranquilo, realmente. E na hora que, né, tipo, é uma dor de cabeça menos e muito grande, né? Então... E justamente pelo amor, assim, gente, quando você perde alguém que você ama muito, eu acredito que todo mundo aqui já tenha passado por isso, né? Você quer
né, ter que se preocupar com certas coisas, né? Parece que tira o seu tempo que você teria ali para estar com as outras pessoas, pensando. Não é por insensibilidade que você quer pensar nisso, Exato. pelo contrário, é por sensibilidade. Tem uma pergunta aqui da Carol, vou colocar na tela. Ela coloca assim: Tata, ela te chamou de uma maneira íntima, mas ela nem te conhece. Não, a gente não se conhece, não. Conhece. São minhas irmãs. De você já que ela falou: olha, me sinto íntima dela. Ela falou assim: ó, um fundo exclusivo de investimentos pode estar dentro de uma holding? Pode. Mas geralmente se faz separado, tá? Deixa o fundo separado, mas pode. Olha só, eu achava que você ia falar não. Interessante. É legal esse negócio de holding, gente. Ó, é legal. O cara demora uma hora para falar. O Bruno pergunta: tem que pagar ITBI, que é o imposto de transferência, né? Não tem que pagar o ITBI. Esse é um outro benefício muito bom. Tira. Exato. É assim, ó, a Constituição ela garante que quando há uma integralização de imóveis para uma empresa, você tem a imunidade do ITBI, né? Uhum. Então, quando você faz essa integralização dos imóveis, você vai na prefeitura e pede um certificado, geralmente é um certificado provisório, uma certidão de não incidência ou de imunidade desse ITBI para apresentar no cartório de registro de imóveis, tá? Se a pessoa não quer mais fazer parte daquela holding, quer levar o imóvel de volta, né, para o nome da pessoa física, também não paga o ITBI. Olha. É legal, né? Não é muito bom? É muito bom. Gente, é sensacional. Aí tem uma pergunta aqui da Raquel, ó, tá parecido com isso também. Se acabar de vender, né, os imóveis que estejam na holding, qual é a diferença do pagamento dos ganhos imobiliários no imposto de renda? Então, pessoa física paga 15%. Quando você tem uma holding, paga-se 24%, tá? Mas tem algumas opções de se trazer o imóvel de volta para a pessoa física e vender e pagar só os 15%. Entendeu? Isso é comum, é previsto em lei e dá para fazer. Legal. A Silvia aqui, ó, consulta ao vivo. Tá aí, você me faz os valores das terras. Rui quer te consultar. Depois você me paga uma comissão, então. Eu tô brincando, você já devia conhecer ela também. Sua best. A gente joga, é voleibol, Ele está sem inventário até hoje, o pai já faleceu e tal. A gente faz. Pode ligar para mim, Silvia, depois. Como é que é o nome do teu escritório, Thaís? E tem a eu tenho dois, né? Tem a F. Mellin, consultoria e perícia, que a gente mexe muito com a parte de patrimonial, inventários e tudo mais. Inventário não, né? Holdings, e a parte de direito imobiliário. E agora eu estou com a Mellin Morgado, advocacia desportiva, trazendo tudo, toda nossa expertise para essa área desportiva. Parte contratual e tudo mais. Também planejamento patrimonial de alguns atletas. Então, é muito bom. Pessoal, então já sabe aí, precisando, fera aqui. Rubens, é isso mesmo, né? Pelo que eu perguntei para você, que o ITCMD, né, pago no hold, o valor é menor porque ele ele responde ao valor de mercado mesmo, né? Isso, é a base de cálculo dele, né? Na holding é o valor do imposto de renda e no inventário é o valor atual de mercado, ou o valor venal de referência. O Marcos faz uma pergunta muito importante aqui, ó. Thaís, aguardando meu par de meias. O Marcão, vou contar essa história, né? Por favor. Eu faço muito esporte no clube, quem me conhece, né? E um dia. Olha o basquete ali atrás, né? Isso aí é para segurar meus livros, ó. Peraí, não, enfim. Um dia eu esqueci a meia. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que treinar sem meia, enfim. Aí o Marcão aparece, eu falei, Marcão, você tem uma meia? Ele falou, eu tenho uma meia. Aí ele me prestou a meia, aí eu usei a meia, obviamente eu lavei a meia e devolvi. Né, Marcão? Então já está devolvido. Faz anos, faz muitos anos. Marcão, que isso? O cara está te cobrando, porque o negócio você já pagou, que sacanagem. A Lana pergunta aqui, ó. E quando cada familiar tem imóveis próprios independentes, entra ou não na holding? Pode entrar. Cada um entra com número de cotas. Por exemplo, então geralmente assim, entre marido e mulher, né? Quando tem separação total de bens, ou cada um herdou alguns bens, a gente monta a holding, cada um entra com o seu imóvel,
e aqueles imóveis vão ter um valor, vão ter uma quantidade de cotas. Então, essas cotas são atreladas a cada um dos sócios. Certo. O Ricardo, marido da Fê, ele fala aqui, ó. Eu acho que o idoso tem que deixar alguma coisa em seu nome, passar todos os bens para os filhos, tem que confiar e acreditar muito que os filhos não vão desampará-lo. Mas calma, Thaís, vamos ver se eu passo no teste aqui. Vai, eu lá vou. No caso da holding, eu já estou entendendo tudo de holding, não tem este problema. Por quê? Porque o idoso, ele que chamou idoso, hein? Pode não ser um idoso, veja lá. Doador, gente, doador, o pai, vamos lá. O pai, pode ser um pai jovem, Exato. Com muita saúde. Ele é o administrador, então nada pode ser vendido ou ser feito com aqueles imóveis sem sua prévia autorização, exceto após o momento que ele já tenha partido desta para melhor, certo? Que se chama? Morte. Não. Quando passa para os herdeiros depois do falecimento, sistema de gatilho. Lembra? Claro. Muito bem, Olavo. Passou. Tempo. Passou. Vou botar, obrigado. A pergunta aqui do Jorge, que me corrigiu lá do Rodin, agora eu vou falar sempre com essa pronúncia, Rodin. Qual o limite de isenção para doar para herdeiros? Pai e mãe doando este limite separadamente entra na isenção? E se forem vários filhos, pode dar um exemplo? Então, na verdade, assim, não tem um limite de isenção. Na doação vai ser pago o ITCMD, tá? Que é aquela terceira alteração contratual que a gente faz ao contrato social. Nessa doação, paga-se sim o ITCMD com a base de cálculo menor. Tá? Então, não é que há uma isenção, uma redução desses impostos. Tá? Se forem vários filhos, dá para se doar, assim, número de cotas para cada um. Tá. Né? Geralmente, a gente faz o número exato de cotas para cada um, e num outro instrumento, que se chama acordo de sócios, coloca-se, imóvel A vai para um, imóvel B vai para outro, mas sempre se referindo à quantidade de cotas equivalente a cada imóvel. Certo. Tem uma pergunta. Oi? Ficou claro? Ficou claro. Uma pergunta aqui do Gi, ou da Gi. Entrei no meio e perdi o início. A holding seria a mesma coisa que uma doação em vida feita no cartório? Aí eu quero aproveitar, então, que eu tenho uma pergunta aqui que eu queria amarrar já. Quais são, então, as diferenças da tal da doação em vida com o usufruto, né? Para holding. A doação com o usufruto não seria melhor do que a holding? Eu quero polemizar. Por que não? Assim, era uma boa opção anteriormente, tá? Mas numa doação em vida, pessoa física para pessoa física, entra-se na mesma questão do inventário. Você vai precisar de uma escritura pública no cartório de notas, você vai pagar o ITCMD sobre o valor atual daquele imóvel, entendeu? E se a pessoa que recebeu o bem resolver vender o bem, ela pode. E o usufruto é extinto. Então, você não tem nem essa proteção desse bem, né? Na holding, não. Você faz tudo com valor lá do imposto de renda, tem a redução do tributo e toda a transação daquele bem vai precisar da aprovação do administrador, que, no caso, seria o doador do imóvel. Perfeito. O William, nosso coordenador maravilhoso, fez uma pergunta aqui. Thaís, tem que fazer inventário das coisas da empresa ou no contrato social já é possível destinar as cotas? O William não estava prestando atenção. Já foi dito isso aqui. Mas tudo bem, porque ele fica aqui nos bastidores me ajudando, mandando as perguntas para mim, então ele tem o perdão. Mas não precisa, não é isso? Eu já tinha falado isso aí, né? Não, William, não precisa fazer o inventário das cotas da empresa. Já fica tudo doado em vida, tá? Com todo o controle do doador. Quando este vier a falecer, o imóvel passa automaticamente para os herdeiros. Muito bem. O José está com muito orgulho de você. Ah, que lindo! Orgado, coincidência, não é da sua família, né? Não conheço esse fã. Lindo, obrigada, amor. Bom, a gente está chegando na reta final aí. Já, gente, ó. Posso responder essa da Fabiola? Acho que a Fabiola deixou.
Vamos achar. Tem muita pergunta. Fabiola, doação com reservas do fruto? Não, né? Qual que é? Não, Fabiola, vale a pena colocar um só imóvel numa holding? Vale, Fabiola, vale. Depois você volta à live e vê lá a tabelinha que eu coloquei, depois eu te mando. Aproveitando, então, ó, gente, a live fica disponível aqui no Face do Círio. Então você pode entrar semana que vem, quando você quiser. Manda esse vídeo para as pessoas. Cara, um vídeo muito esclarecedor, muito, muito interessante. Eu estou impressionado mesmo. Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar e que é fantástica. Então, compartilha, manda para as pessoas aí que você sabe que podem se interessar. Acho que quase todo mundo pode ter interesse nisso, né? Eu vou aproveitar rapidinho que a gente está aí com 60 pessoas online, um número muito legal. Neste momento, viu, Thaís? Depois o pessoal vai assistir esse número, vai ficar super bacana, bem grandão mesmo. Eu vou colocar aqui cerveja que eu falei, gente, assiste lá que vai ter uma cerveja, não, eu tô brincando. Falando em doação, chegou aquele momento que eu vou falar para vocês da vaquinha virtual do Círio, gente. O Círio tem um departamento de filantropia que presta um serviço incrível. Eu fiz aqui uma live com a Cássia, que é diretora de filantropia, falou de Cássia Haut, falou de vários projetos e tal, e um dos projetos é a campanha do agasalho, que está rolando nessa vaquinha virtual. Como é que funciona? Aponta a câmera do seu celular aqui para esse QR Code que está na tela, com a vaquinha ali embaixo, e ele te direciona para uma página de doação. Gente, você pode doar 5, 10, 15 reais, quanto você puder. A gente gasta com muita besteira todo dia, perdemos dinheiro por fazer inventário, não é mesmo? Então, faz uma holding, vai sobrar muito dinheiro para você, e você doa um pouquinho, porque está muito frio, e nós temos a sorte de estar, né, protegidinhos em casa, mas tem muita gente passando frio agora, neste momento. Então, vai lá, colabora, tá bom? É um projeto muito legal aí do Círio, parabéns para o Círio pela iniciativa, e depois dá uma olhada em todos os outros projetos, como é que você pode ajudar, que é muito legal. Vou deixar aqui até o fim o QR Code na tela para você ir lá até o final deste programinha que está quase acabando e fazer a sua doação, tá bom? Muito bem. Eu te interrompi, não? Vamos ver. Entrou um monte de pergunta aqui já. Meu Deus. Vamos lá. O pessoal está enlouquecido de perguntas aqui. Peraí. Fico escutando. Ó, a Lucilena aqui. Thaís fica escutando você por horas. Linda! Beijo, tia. Não dá para não chamar de tia também, tá? Deixar claro. Não tem problema. Ó. Tinha uma pergunta ali para cima que eu deixei. Peraí, uma pergunta boa. Ó, aqui da Cris. Vamos lá. Tá. Outra aí que, ó. Os bens de uma holding podem ser sequestrados ou bloqueados em virtude de algum problema de um dos membros? Tipo, uma jurídica, você tá perguntando? Tipo, um processo, alguma coisa? Nossa, é verdade, né? Então. Boa pergunta, Cris. Depende, né? Ela tem que. O que acontece? Esses bens são trazidos. Obviamente, se a pessoa agir de má fé, né? Usar a empresa para fazer coisa errada, para não, né? Para se proteger de achar que não vai ter nenhuma consequência com nenhum de seus atos ilícitos, obviamente desconsidera-se a pessoa jurídica e recai-se sobre o bem, tá? Uhum. Só que não é esse o cenário. O que acontece? A gente faz uma pesquisa de todos os bens imóveis, de todos os sócios que vão entrar nessa empresa e deixa a holding redondinha. Dali para frente, se ele tiver algum outro, aí os imóveis ficam sim protegidos, tá? Tirando o cenário da má-fé de lado, a gente teve aí, em 2014, uma crise muito grande, né, impeachment e tudo mais, muitos empresários que tinham patrimônio anterior a essa época, e aí abriram outras empresas para, né, para fazer seus negócios e trabalharem, eles tiveram os que tinham a holding pronta e tiveram problema com essas empresas que não deram certo por conta da crise, o patrimônio está lá protegido. Porque não houve má fé, né? Agora, se a pessoa vai se utilizar de uma empresa, seja holding, seja qualquer outra empresa, para não cumprir com as suas obrigações tributárias, civis, enfim, né? Vou deixar assim no cenário mais genérico, obviamente, recai sim sobre a empresa, tá? Mas aí tem que ser comprovado com uma má fé, alguma coisa. Sim, né? sim.
Entendi. Aí você disse que se a pessoa tem um problema depois, tudo bem, não vai estar Se não for de má fé, se não, né, aí não, geralmente o patrimônio permanece protegido. Agora, se você se utilizar de uma empresa para aprontar, né, português mais claro, aí não tem milagre, né, gente? A gente reduz imposto, a gente deixa tudo prontinho, mas a gente não faz milagre, né? Perfeito. Olha aqui, o Rubens pergunta: e se um herdeiro da holding vier a falecer antes, como será feita a distribuição, redistribuição, né, das cotas? Faça uma alteração no contrato social e respeitando sempre a legítima, tá? A gente sempre faz respeitando a legítima. Ou se esse herdeiro já tiver outros herdeiros, a gente traz os herdeiros para dentro da holding e eles já ficam em propriedade dessas cotas desse herdeiro que faleceu. Se esse herdeiro não tiver herdeiros, pela legítima, essas cotas voltam aos seus pais. Então, faça uma alteração contratual para a redistribuição dessas cotas. Ok. William, aqui já cheio de dedos, só porque eu sacanei ele, que ele não prestou atenção. Desculpa se já falou, olha só. Mas é possível destinar as cotas da empresa para quem não é herdeiro? Pode. Você pode doar para quem você quiser, tá? Respeita-se a legítima. Como todos os herdeiros geralmente fazem parte desse quadro social, eles vão ter dado anuência para doação de um imóvel a um terceiro, um sobrinho, uma sobrinha, enfim, que não faça parte da legítima original, né? Se fosse um inventário. Muito bem. Thaís, você acha que a gente cobriu tudo? Tem alguma coisa que você queira falar, complementar? Parece que sempre falta tempo, né? Sempre. Olha, hoje sobrou. Não, acho que a gente cobriu tudo, né? Eu acho que todos os pontos que a gente conversou, a gente porque a ideia era dar uma noção geral de que existe uma solução ao inventário, né? Uhum. E, assim, obviamente eu não posso ficar aqui falando sobre todos os pontos técnicos de uma holding, porque senão a gente ia ficar aqui até amanhã e não ia cobrir tudo. Mas eu acho que de uma visão geral deu para cobrir tudo, sim. Show. Então vou botar duas últimas perguntinhas na tela. Uma pergunta, o outro um comentário. A Fabiola aqui, ela falou só mais uma pergunta, eu fiquei esperando, chegou. Opa, peraí. É outra. Sabe por que eu apertei o comentário errado? Porque não para de chegar comentário. Eu tava clicando em um, já subiu. Gente, eu tô adorando como vocês estão participando hoje. Muito obrigado. A Fabiola pergunta aqui, ó, ouvi dizer que se o imóvel tem o mesmo dono há mais de 20 anos, não se cobra imposto sobre o lucro imobiliário. Procede? Procede. Não paga o imposto de renda sobre o ganho de capital. Legal. Ótimo. Que live boa. Tô tão feliz com essa live, gente. Descobri a Eu também, adorei. Muito bom. E aqui um comentário para encerrar da Tânia. Nada tendencioso escolher este comentário. Ela coloca assim: demais essa live, só pergunta boa. Olavo e Tatá arrasando. Obrigado, Tânia. Por que eu coloquei esse comentário? Porque ele elogia a todos, elogia a mim, elogia você, elogia todo mundo que fez pergunta. Olha que maravilha. Tá vendo? Que menina educada. Muito bom, Tânia. Obrigado pelo seu comentário. Gente, são 9 horas no horário de Brasília, 21 horas. Vamos encerrar, então, essa live fantástica, um público muito bom, live toda. Você tem a última chance aí, aponta a sua câmera para o código que a vaquinha virtual, a nossa vaquinha ali está segurando. Vai lá doar um pouquinho para a campanha do agasalho, tá bom? E, Thaís, obrigado. Obrigado por todos vocês, gente. Foi um prazer enorme. Muito legal. Se você tiver alguma outra dúvida, alguma coisa, comenta aí no post que vai ficar, depois a Thaís dá uma olhadinha, né? E obrigado, boa semana para você, obrigado por ter participado, e tomara que os telefones aí do teu escritório, eu mesmo antes já estava falando de outro assunto com ela, então vou Tá bom, gente, obrigada pelo espaço, obrigada pela audiência de todos esses queridos que foram aparecendo, perguntando, e foi um prazer. Valeu, Thaís. Até a próxima. Obrigada. A gente volta a falar de esportes. Direito desportivo, vamos embora. Falar de muita coisa, gostei. Tchau, tchau. Tá, valeu, obrigado. Tchau. Gente, que legal, hein? Vamos todo mundo fazer holding, então. Todo mundo fazendo a sua empresa. Vamos parar de pagar muito imposto, né? Gente, semana que vem, deixa eu colocar aqui na tela, o nosso assunto, um assunto atual, importantíssimo, né? Que é a situação lá no Líbano, tá bom? Então a gente vai falar com o doutor Assad e com o Fuad, que é o coordenador do Núcleo de Cultura Árabe lá do Sírio. A gente vai bater um papo sobre o que está acontecendo lá.
toda essa situação. Então, não perca, indica aí para o pessoal se você gostou do programa de hoje, você que está vendo pela primeira vez, você que nos acompanha toda semana. É um prazer, uma honra contar com a participação de vocês. Obrigado por tantas perguntas, tantos comentários. É assim que esse programa acontece da melhor forma, com vocês participando, tá bom? Então, boa noite para vocês, boa semana. Doa lá, tá bom, gente? Na campanha do agasalho. Vamos ajudar aí o pessoal que está em situação de rua, passando frio nesse momento, tá? Boa semana, obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Tchau, gente.